Poucas pessoas percebem, mas há um crime silencioso acontecendo todos os dias. Não é cometido por governos nem por empresas. É cometido por você, contra você mesmo. O crime de adiar. O crime de viver a vida inteira esperando o momento certo, que nunca chega. E quando ele não chega, você começa a criar desculpas para justificar a ausência dele. Hoje vou te mostrar como essa espera silenciosa destrói sonhos, corrói oportunidades e apaga vidas antes mesmo de elas começarem. E o pior, você talvez já esteja preso nisso agora, sem perceber. Por isso, se você chegou até aqui, escute até o final, porque o que eu vou revelar pode ser a única chance que você terá de mudar o seu destino. A maioria que assiste nossos vídeos ainda não é inscrita. Então, se você valoriza esse tipo de reflexão, considere se inscrever. Imagine um homem em uma sala vazia. À sua frente, as 7 portas. Atrás de cada porta, um futuro diferente. Riqueza, amor, saúde, viagens, realizações. Mas ele não gira a maçaneta de nenhuma. Ele espera. Espera pelo momento certo. Espera ter mais tempo. Espera se sentir pronto. O problema é que o tempo não espera por ele. O ponteiro do relógio continua se movendo. A vida não congela para que ele decida. E um dia, as portas começam a se fechar. Não por escolha dele, mas porque o mundo não gira ao redor da sua hesitação. Ele começa a perceber que algumas portas já não podem mais ser abertas. E então, pela primeira vez, o pânico o atinge. Essa metáfora é a realidade de milhões. Não é a falta de capacidade que destrói as pessoas. É a paralisia. É a ideia de que, para começar, é preciso estar preparado. Mas a preparação nunca termina. Você sempre encontrará um detalhe para ajustar, um medo para vencer, uma desculpa para manter. E é exatamente aí que está a armadilha. O que você chama de esperar o momento certo é, na verdade, se acostumar com a imobilidade. Você não estava pronto para nascer. Não estava pronto para andar. Não estava pronto para enfrentar a primeira dor, a primeira perda, o primeiro não. Mas a vida não pediu sua permissão. Ela simplesmente aconteceu. E, no entanto, quando se trata dos seus sonhos, você acredita que precisa esperar um sinal, um empurrão, uma circunstância perfeita. O perfeito é a maior mentira já inventada para justificar a inércia. O quando eu estiver pronto se transforma em nunca. Pense nas oportunidades que você já perdeu. Uma conversa que poderia mudar sua carreira. Um sim que você não deu. Um projeto que ficou no papel. O pior é que você nem percebe o tamanho da perda porque ela nunca chegou a existir. O arrependimento não vem com gritos. Ele vem com silêncio. Ele chega na madrugada, no momento em que você está sozinho e sussurra: "E se eu tivesse tentado?" O poder da ação não é sobre ter coragem o tempo todo. É sobre agir mesmo sem coragem, sobre levantar mesmo quando a voz na sua cabeça diz para esperar mais um pouco. Sobre dar o primeiro passo sem ver o chão inteiro. Agir é se colocar em movimento. E movimento gera clareza. Você não encontra a direção esperando. Você encontra caminhando. Mas aqui vai a parte sombria. O tempo que você gasta pensando, planejando e se preparando pode ser exatamente o que você precisa para se convencer a desistir. Quanto mais você adia, mais cria justificativas para nunca começar. E quando percebe, não é mais você quem está no controle. É o hábito da inércia. Você se torna especialista em esperar, mestre em protelar. E esse é um título que destrói mais vidas do que qualquer fracasso. Os que agem, erram. Mas os que não agem, simplesmente deixam de existir na história. E quando chegam ao fim da vida, percebem que não falharam por tentar, falharam por nunca ter começado. Cada ação é uma semente plantada. Você pode não controlar o tempo que ela leva para germinar, mas pode controlar se planta ou não. Quem não planta, nunca colhe. E é por isso que você precisa entender. A ação não espera. O mundo não espera. O tempo não espera. E se você não se mover, será esmagado pela marcha constante de quem segue caminhando. Enquanto você pensa, outros fazem. Enquanto você espera, outros agem. Enquanto você procrastina,
outros conquistam. O jogo da vida não pausa para que você se sinta confortável. Esse é apenas o começo da jornada. Nos próximos blocos, vamos aprofundar nas 7 decisões que mudam um destino, nos sabotadores invisíveis que aprisionam a mente e nas formas de quebrar o ciclo de hesitação para sempre. E quando você terminar de ouvir, será impossível olhar para a sua vida do mesmo jeito. O silêncio da espera tem um som peculiar. Não é o som do nada. É o som de oportunidades passando por você. É o som de portas que se fecham sem fazer barulho, mas cujo impacto será sentido anos depois. E você, preso na ideia de que ainda tem tempo, nem percebe que está sentado em um trem, que já começou a se mover. Cada estação que passa é uma chance desperdiçada, e quando finalmente se levanta para descer, percebe que está a quilômetros de onde poderia estar. O poder da ação exige uma ruptura interna. Não é apenas fazer. É romper com o hábito de não fazer. É enfrentar a zona de conforto, esse lugar macio e traiçoeiro que te embala como um berço enquanto a vida lá fora acontece sem você. Muitos confundem zona de conforto com paz, mas a zona de conforto é só uma cela decorada. O chão é macio, as paredes são pintadas, a porta parece inexistente, mas está trancada. E a chave está nos seus próprios bolsos, enferrujando pelo desuso. A espera prolongada se disfarça de prudência. Você diz para si mesmo que é melhor pensar mais um pouco, que não é o momento, que as condições não estão ideais. Mas o que está realmente acontecendo é que você está alimentando o medo. E o medo é como um animal. Quanto mais você o alimenta, mais ele cresce. Até que um dia ele é tão grande que não há mais espaço para você na mesma sala. Aqueles que dominam o poder da ação não são os que não sentem medo. São os que aprenderam a se mover, mesmo com ele andando ao lado. São os que entendem que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de não se deixar paralisar por ele. A cada decisão tomada, o medo encolhe um pouco. A cada passo dado, o peso do que parecia impossível diminui. Mas isso só acontece quando o corpo se move, quando as mãos agem, quando as palavras são ditas. O mundo não premia quem sabe muito e guarda para si. Premia quem aplica, quem transforma conhecimento em movimento. Quantos livros você já leu? Quantos vídeos você já assistiu? Quantas ideias brilham na sua mente todas as noites, mas amanhecem mortas? O cemitério das ideias é maior que qualquer cemitério humano, e nele repousam invenções, negócios, relacionamentos, histórias que nunca nasceram porque alguém decidiu esperar mais um pouco. A verdade que ninguém gosta de ouvir é esta: você não precisa estar pronto. Você precisa estar disposto. O pronto é confortável, previsível, sem riscos. O disposto é incerto, instável, mas vivo. É no terreno irregular que você aprende a caminhar melhor. Pense nas vezes que a vida te empurrou sem aviso. A notícia inesperada. O acidente. O adeus. Você não pediu por aquilo, mas enfrentou. E de alguma forma sobreviveu. Então, por que acredita que para coisas boas precisa esperar o cenário perfeito? Por que exige condições especiais para fazer o que sabe que deve fazer? Talvez porque, lá no fundo, você tenha medo não de falhar, mas de mudar. A mudança é traiçoeira para quem se acostumou com o mesmo. Ela exige que você abandone identidades antigas, hábitos, até relações. E isso dói. Mas dói muito mais viver a vida inteira com a sensação de que algo está faltando. O poder da ação é um convite para o desconforto necessário. É o mergulho em águas escuras sem saber a profundidade, apenas confiando que vai aprender a nadar antes de afundar. Quem começa já está na frente de quem apenas pensa. Quem tenta já está quilômetros à frente de quem hesita. E o que separa essas duas categorias de pessoas é o instante em que você decide fazer. Talvez esse instante seja agora. Ou talvez mais uma vez você vá deixá-lo escapar. E quando ele passar, vai dizer para si mesmo: na próxima, eu começo. Mas a próxima é a promessa que nunca se cumpre. Cada dia é um capítulo escrito. Se você não escreve, alguém escreve por você. E no final sua história será narrada não pelas suas escolhas, mas pelas escolhas que você deixou de fazer. No próximo bloco,
Vamos entrar nos sabotadores invisíveis, forças internas e externas que trabalham silenciosamente para garantir que você nunca haja. Eles não são monstros imaginários. São mais perigosos que isso, são confortáveis. E é justamente isso que os torna tão letais. Eles não usam máscaras, não chegam gritando, não se escondem nas sombras. Os sabotadores mais perigosos são aqueles que se sentam ao seu lado todos os dias, sorrindo. E o pior, você mesmo os convida para entrar. O primeiro deles se chama Quando Eu Tiver. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu tiver mais tempo, eu faço. Quando eu tiver mais confiança, eu tento. Esse sabotador sussurra que você precisa de algo externo antes de agir. Mas o que ele realmente quer é que você adie até não restar mais tempo. Ele transforma a sua vida em um eterno ensaio, que nunca estreia. O segundo sabotador não é o momento certo. Ele é sutil, quase convincente. Ele te lembra que o mundo está instável, que as coisas podem mudar, que é melhor esperar uma maré mais calma. O problema é que essa maré nunca chega, porque a vida é feita de ondas, e quem fica esperando o mar se aquietar para nadar, morre na praia. O terceiro sabotador se chama Depois Eu Faço. Ele é o mais sorrateiro. Não te impede de sonhar, nem de planejar. Apenas te convence a adiar. E cada depois empilhado vira um muro entre você e o que poderia viver. Ele sabe que o amanhã é um lugar perigoso para guardar seus planos, porque muitas vezes o amanhã nunca vem. O quarto sabotador é o mais íntimo. Eu não sou bom o bastante. Ele se alimenta de comparações. Você olha para quem já chegou lá e esquece que eles também começaram do zero. Você vê o resultado, mas não vê as tentativas falhas, as madrugadas de dúvida, os erros que moldaram o acerto. Esse sabotador não quer que você perceba que a única forma de se tornar bom é começando ruim. O quinto sabotador é o conforto. Ele te envolve como um cobertor em uma noite fria. Parece segurança, mas é prisão. Ele te impede de sentir frio, mas também te impede de sentir o calor da conquista. E o mais perigoso é que o conforto não dói. Ele é suportável, até agradável. E é justamente por isso que mata mais sonhos do que qualquer fracasso. O sexto sabotador é a aprovação alheia. Você quer agir, mas se pergunta o que os outros vão pensar. Se preocupa se vão rir, criticar, desaprovar. Esse é o sabotador que mantém pessoas presas em vidas que não querem viver, apenas para agradar quem nunca vai se importar de verdade. Quando você vive para ser aceito, deixa de viver para ser livre. O sétimo sabotador é a falsa preparação infinita. Ele te convence de que você precisa saber tudo antes de começar, que é preciso ler mais, estudar mais, pesquisar mais. Mas o que você não percebe é que isso virou um vício disfarçado de prudência. Você coleciona informações, mas não constrói nada com elas. E conhecimento sem ação é apenas peso morto. Todos esses sabotadores têm algo em comum. Eles trabalham para que você nunca dê o primeiro passo. Eles se alimentam da sua hesitação. E cada dia que você passa escutando suas vozes, eles ficam mais fortes. E você, mais fraco. O Poder da Ação não é um livro que apenas ensina a agir. Ele é um lembrete de que, se você não identificar e calar essas vozes, elas vão narrar o resto da sua vida no seu lugar. Feche os olhos por um instante e imagine daqui a 5 anos. Se você continuar vivendo exatamente como está, o que vai mudar? A resposta é brutal. Nada. As mesmas desculpas, os mesmos medos, os mesmos resultados, e talvez o mais doloroso, a mesma sensação de que você poderia ter sido mais. No próximo bloco, vamos falar sobre como quebrar essas correntes. Não com motivação barata, mas com decisões práticas que destroem o ciclo da hesitação e colocam seu corpo e mente em movimento, mesmo quando o medo ainda grita. Porque a verdade é que o medo não desaparece, mas ele perde força quando você o arrasta junto com você. Você não quebra correntes com vontade. Você quebra correntes com movimento. E o movimento não nasce de um momento mágico de inspiração. Ele nasce de uma decisão silenciosa, quase invisível, que você toma quando ninguém está olhando.
Um instante em que você diz, basta, eu vou. A primeira chave para destruir a hesitação é agir antes de sentir. Se você esperar sentir coragem para agir, vai esperar para sempre. Coragem não é a faísca que inicia a ação. É o fogo que nasce depois que você já começou a se mover. Você não precisa acreditar que consegue. Precisa apenas começar. O acreditar virá com cada passo, com cada pequena vitória, com cada obstáculo superado. A segunda chave é reduzir o tamanho do próximo passo. O cérebro teme o que parece grande demais. Se você disser a si mesmo que vai mudar de vida amanhã, ele vai entrar em pânico. Mas se disser, vou fazer apenas a primeira ligação, escrever apenas a primeira frase, caminhar apenas 10 minutos, ele aceita. Pequenos passos criam grandes distâncias, e cada passo dado é uma prova contra o seu próprio medo. A terceira chave é cortar a rota de fuga. Enquanto houver uma porta aberta para voltar atrás, você vai usá-la. O poder da ação ensina que compromissos reais só acontecem quando não há mais como recuar. Apague a alternativa que mantém você preso. Se quer mudar de emprego, pare de investir energia no antigo. Se quer abrir um negócio, feche as possibilidades que te seguram no mesmo lugar. Se quer mudar o corpo, elimine o acesso fácil às tentações que te sabotam. A quarta chave é criar exposição controlada ao desconforto. Você não precisa se jogar no abismo, mas precisa aprender a andar na beira dele. Faça algo todos os dias que gere um leve desconforto. Converse com alguém que você evita. Teste uma habilidade nova. Fale em público. Pequenas doses de desconforto fortalecem a sua tolerância e quebram o vício do conforto. A quinta chave é transformar a ação em rotina. A hesitação vive no espaço vazio entre as decisões. Se você cria um ritual fixo, elimina esse espaço. Exemplo: ao acordar, você não decide se vai treinar ou não. Você apenas treina. À noite, você não decide se vai estudar ou não. Você apenas abre o livro. Quando a ação vira hábito, o cérebro gasta menos energia para executá-la, e isso abre espaço para ir mais longe. A sexta chave é medir pelo fazer, não pelo resultado imediato. A impaciência é a assassina da ação. Quando você mede o sucesso apenas pelos resultados, desiste cedo demais. Resultados são consequência, não ponto de partida. No início, a única métrica que importa é: eu fiz hoje? Se sim, você está construindo. Se não, está destruindo. A sétima chave é falar menos e agir mais. Existe um prazer enganoso em falar sobre planos. Você sente que está avançando, mas está apenas consumindo energia que deveria ser gasta fazendo. O silêncio é um aliado da ação. Enquanto outros discutem, você constrói. Enquanto outros planejam eternamente, você já está colhendo os primeiros frutos. A oitava chave é usar o medo como bússola. O medo aponta para aquilo que importa. Se algo não desperta medo, provavelmente não desafia você o suficiente para gerar crescimento real. Quando sentir medo de fazer algo que sabe que vai te impulsionar, entenda, ali está o caminho. O medo é o indicador de que você está prestes a atravessar um território que vai mudar quem você é. A nona chave é definir prazos curtos e inegociáveis. O cérebro funciona melhor com urgência real. Se você der 6 meses para fazer algo, levará 6 meses. Se der 6 dias, vai encontrar uma forma de fazer em 6 dias. Urgência corta a gordura da procrastinação. Ela obriga você a decidir mais rápido, agir mais rápido e aprender mais rápido. A 10ª chave é manter um registro visível da sua ação. Marque no calendário cada dia em que você agiu. Não quebre a corrente. Esse compromisso visual é um lembrete diário de que você está no jogo e de que um dia perdido pode custar semanas de progresso. Todas essas chaves só funcionam se você parar de esperar a permissão do mundo para viver. Ninguém vai bater no seu ombro e dizer: agora é a hora. Essa voz precisa vir de dentro. No próximo bloco, vamos explorar o que acontece quando você realmente se move. E como a ação cria uma reação em cadeia capaz de transformar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. E talvez
seja nesse ponto que você finalmente entenda por que adiar é o maior roubo que você comete contra si mesmo. A ação é como uma pedra lançada em um lago. O impacto inicial pode parecer pequeno, mas as ondas se espalham muito além do que você imagina. Quando você se move, o mundo se reorganiza ao seu redor. Pessoas surgem, oportunidades aparecem. Portas que pareciam fechadas começam a se entreabrir. Nada disso é coincidência. É o universo respondendo ao seu movimento. Mas existe um detalhe que poucos entendem. A reação não é imediata. Você pode plantar hoje e não ver nada amanhã. E é justamente aqui que muitos desistem. Eles agem por uma semana, talvez um mês. E quando não veem resultados, voltam ao hábito antigo de esperar. Não percebem que o lago continua se agitando, mesmo quando eles não enxergam a superfície. Cada ação tem um eco invisível. Você não vê a conversa que alguém teve sobre você. Não vê o e-mail que foi enviado por causa de algo que você fez. Não vê as pequenas decisões que outras pessoas tomaram ao serem inspiradas pela sua atitude. Esse é o poder oculto da ação. Ela move peças que você nem sabe que existem. Mas há um ponto de virada. Um dia, algo acontece. Uma ligação chega. Um convite aparece. Um resultado concreto surge. E nesse momento, você percebe que tudo aquilo que parecia estéril estava, na verdade, criando raízes profundas. A ação também cria identidade. Quando você age consistentemente, começa a se ver de forma diferente. Não é mais alguém que pensa em fazer. É alguém que faz. E essa mudança de identidade é perigosa para os sabotadores internos. Eles perdem espaço, perdem voz, perdem força. Outro efeito é o respeito silencioso. As pessoas podem não elogiar, podem não comentar, mas elas notam. E pouco a pouco passam a ver você como alguém confiável, como alguém que cumpre o que promete, como alguém que não fica apenas no discurso. Esse respeito abre portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas para sempre. Mas há também o lado sombrio. Quando você começa a agir, você incomoda. Sua ação é um espelho para quem escolheu não se mover. E muitos preferem quebrar o espelho do que encarar o próprio reflexo. Prepare-se para a resistência. Prepare-se para críticas, zombarias, tentativas de puxar você de volta para a zona de conforto coletiva. Elas não significam que você está errado. Significam que você está avançando. A ação verdadeira é solitária no início. Nem todos vão entender, nem todos vão apoiar. Mas, à medida que você persiste, outros que estavam calados começam a se aproximar, silenciosamente inspirados pela sua coragem. Você se torna um farol, e faróis não se movem para agradar os barcos. Eles apenas brilham, e quem precisa encontra o caminho. A ação cria energia. Cada passo dado gera combustível para o próximo. E, de repente, você se pega fazendo coisas que antes pareciam impossíveis. É como se o seu corpo e sua mente se adaptassem a um novo padrão, mais alto, mais veloz, mais ousado. E é exatamente nesse ponto que o medo se transforma em aliado. Ele continua ali, mas agora não paralisa. Ele alerta. Ele aponta onde estão os territórios que valem a pena explorar. O poder da ação não é apenas sobre alcançar objetivos, é sobre se tornar alguém que se move, independentemente das circunstâncias. Porque no final, a vida não é medida pelo que você sonhou, mas pelo que você fez. No próximo bloco, vamos falar sobre a linha invisível entre agir e insistir, e como reconhecer quando é hora de mudar a rota sem abandonar o movimento. Porque nem toda ação leva ao destino certo, mas toda ação leva você para mais longe do ponto de partida. Nem toda ação leva ao destino que você imaginou. Às vezes, você avança com força, com foco, com disciplina, mas percebe que a estrada na qual entrou não leva ao lugar certo. E é aqui que muitos confundem persistência com teimosia. A persistência é inteligente, adaptável, maleável. A teimosia é cega, orgulhosa, inflexível. Persistir é reconhecer que o objetivo vale o esforço, mas que talvez o método precise mudar. Teimar é insistir no mesmo método, mesmo quando ele claramente não funciona, apenas para não admitir que errou. E aqui está o lado sombrio.
A teimosia pode consumir anos da sua vida, e você só percebe quando o tempo já não pode ser recuperado. O poder da ação ensina que agir não é correr sem direção, é avançar avaliando, ajustando, refinando. É como navegar. Se o vento muda, você ajusta as velas. Se o mar se agita, você adapta a rota. O importante é continuar em movimento, mesmo que o trajeto mude. O problema é que muitos se apegam à primeira forma de agir que encontraram, como se mudar fosse sinal de fraqueza. Eles não entendem que o mundo muda, as circunstâncias mudam, e até você muda. O que fazia sentido ontem pode não fazer sentido hoje. Persistir no caminho errado não é coragem, é desperdício. Por isso, a cada passo, você precisa se fazer 3 perguntas. O que estou fazendo está realmente me aproximando do que quero? Estou aprendendo algo novo ou apenas repetindo o mesmo movimento? Se eu continuar exatamente assim por mais um ano, estarei mais perto ou mais longe do meu objetivo? Se 2 dessas respostas forem negativas, é hora de ajustar. Agir sem refletir é como martelar no escuro. Você pode até fazer barulho, mas talvez esteja apenas se machucando. A reflexão não é desculpa para parar, é ferramenta para direcionar. A cada semana, olhe para as suas ações e pergunte: isso está funcionando? Se a resposta for não, mude algo. Se a resposta for sim, faça mais. O perigo de não fazer essa análise é cair na armadilha do orgulho silencioso. Você se convence de que, pelo menos, está tentando, mas não percebe que está girando em círculos. E a sensação de movimento se torna um anestésico, te impedindo de notar que está no mesmo lugar. Persistir de forma inteligente significa estar disposto a abandonar estratégias, não objetivos. É ter clareza de onde quer chegar, mas flexibilidade para chegar lá por diferentes caminhos. E isso exige coragem, porque mudar de rota pode significar admitir que perdeu tempo. Mas perder mais tempo ainda tentando fazer algo que não funciona é muito pior. Lembre-se, o ato de mudar não é uma pausa na ação, é uma ação por si só. É uma decisão consciente de proteger o seu tempo e energia. O mundo está cheio de pessoas que passaram a vida inteira subindo uma escada, para no fim perceber que ela estava encostada na parede errada. A maioria começa a agir pensando no que vai receber. Um salário maior, um corpo mais saudável, mais seguidores, mais aplausos. Mas com o tempo, os que continuam descobrem que a verdadeira recompensa não é nada disso. O maior prêmio da ação não está fora, está dentro. Quando você age todos os dias, algo muda silenciosamente na forma como você se vê. Você deixa de se identificar como alguém que tenta para se reconhecer como alguém que faz. E essa mudança de identidade é poderosa, porque a partir daí você passa a confiar em si mesmo de um jeito que antes não existia. Você deixa de depender de motivação, passa a depender de disciplina. E disciplina é mais confiável, mais duradoura, mais sólida. Esse é o ponto em que a ação vira parte de quem você é. Você não precisa se forçar, você apenas faz. Como escovar os dentes, como vestir uma roupa, está incorporado. E isso é libertador, porque o esforço mental para começar desaparece e sobra energia para fazer melhor, ir mais longe, criar mais impacto. Mas há outra recompensa que poucos percebem: o respeito próprio. Não aquele respeito que vem dos outros, mas o que você sente ao olhar no espelho e saber que está honrando a sua palavra consigo mesmo. Cada vez que você cumpre o que disse que faria, reforça a ideia de que é confiável. E quando você acredita nisso sobre si mesmo, não há desafio que pareça impossível. A ação contínua também cria resiliência silenciosa. Coisas que antes te derrubariam agora apenas te atrasam. Problemas que antes pareciam gigantes agora são obstáculos comuns no caminho. Você aprende que o fracasso não é um ponto final, é apenas parte do processo. E essa percepção muda tudo, porque quando você deixa de temer o fracasso, a liberdade que sente é quase indestrutível. Outra recompensa oculta é o alcance invisível. Você começa agindo para mudar sua própria vida, mas, sem perceber, começa a inspirar outras pessoas. Uma conversa, uma atitude,
Um exemplo seu pode ser o gatilho para que alguém, em silêncio, também comece a agir. E você nunca saberá quantas vidas tocou. Mas isso não importa, porque a ação verdadeira não precisa de aplausos para continuar. Por fim, a ação contínua constrói confiança no futuro. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas sabe que aconteça o que acontecer, você vai agir. E essa certeza é um escudo contra o medo do desconhecido. Você entende que não precisa controlar o mundo. Só precisa controlar sua própria disposição para se mover. A estrada da ação não é uma linha reta de vitórias. Existem trechos longos, silenciosos, períodos em que você está plantando, regando, cuidando, mas nada nasce. Esses períodos são traiçoeiros. Não porque são perigosos por si só, mas porque colocam em dúvida tudo o que você fez até agora. Você começa a se perguntar: será que estou perdendo tempo? Será que escolhi o caminho errado? Será que não era para mim? E o silêncio das respostas é ensurdecedor, porque nesses momentos o mundo parece estar assistindo, mas sem aplaudir. O problema é que a estagnação não é sinal de fracasso, é parte inevitável do crescimento. Assim como uma semente não germina no mesmo dia em que é plantada, suas ações precisam de tempo para criar raízes profundas. E raízes não se mostram na superfície, mas o cérebro humano odeia a ausência de resultados visíveis. Ele quer provas imediatas de que está no caminho certo. E quando essas provas não aparecem, começa a construir argumentos para que você pare. É aqui que muitos desistem. Não porque não eram capazes, mas porque confundiram o silêncio da construção com o vazio do fracasso. O segredo para atravessar esses períodos é entender que eles são testes. O universo está perguntando: você quer mesmo isso? Você está disposto a continuar mesmo sem garantias? Quem diz sim e segue, descobre que, do outro lado, os resultados chegam de forma acumulada, como se todo o tempo de espera fosse recompensado de uma só vez. Mas como suportar o peso da espera? Mantenha o foco no processo, não no resultado imediato. O resultado é o efeito, mas o processo é a causa. Se a causa for consistente, o efeito virá cedo ou tarde. Crie pequenas vitórias diárias, algo que você possa concluir hoje e que prove para si mesmo que está avançando, mesmo que seja pouco. Evite medir progresso só pelo que é visível. Parte do que você constrói só será percebida meses ou anos depois. A estagnação é também o momento em que você descobre quem realmente é. Quando não há aplausos, nem reconhecimento, nem garantias, o que te mantém agindo é a pureza do compromisso consigo mesmo. E, ironicamente, é isso que faz você se tornar perigoso para a mediocridade. Você não depende mais de motivação externa. Você se move porque decidiu que não sabe viver de outra forma. No próximo bloco, vamos falar sobre o preço de não agir. Porque, por mais desconfortável que seja atravessar períodos de estagnação, nada se compara ao peso de olhar para trás e perceber que você não se moveu quando teve chance. E esse peso é insuportável. O preço de não agir nunca vem com uma fatura clara. Ele não chega pelo correio, não aparece no extrato bancário, não está em uma notificação no celular. Ele é cobrado em parcelas invisíveis. E o pagamento é feito com pedaços da sua vida. Cada dia em que você adia é um dia que nunca volta. Cada decisão não tomada é um caminho que nunca será percorrido. Cada palavra engolida é uma chance de conexão perdida para sempre. E ao contrário do que você pensa, o tempo não perdoa a dívida. Ele apenas continua cobrando, até que um dia você perceba que não tem mais saldo para pagar. O preço de não agir aparece nas oportunidades que você não verá mais, naquela vaga que foi preenchida por alguém que tentou, no relacionamento que poderia ter começado, mas que se perdeu no silêncio, no projeto que ficou apenas como uma ideia no fundo da gaveta. Essas perdas são traiçoeiras, porque não doem no momento. É só com os anos que a cicatriz começa a aparecer. E quando aparece, é tarde demais para mudar a história. Há também o custo emocional. O peso da frustração acumulada, das promessas que você fez a si mesmo
e nunca cumpriu. Esse peso não é leve. Ele dobra os ombros, apaga o brilho dos olhos, rouba a energia dos dias. Você começa a viver no piloto automático, tentando preencher o vazio com distrações, consumo e rotinas vazias. Mas nada substitui o que foi perdido pela falta de ação. E o mais cruel é o custo invisível para sua identidade. Quando você deixa de agir repetidas vezes, começa a acreditar que não é capaz. Você se vê como alguém que não consegue, que não tem força, que não tem sorte. E essa crença se transforma em uma profecia autorrealizável. Quanto menos você age, menos acredita em si mesmo. O poder da ação mostra que, por mais que agir tenha riscos, não agir tem um risco muito maior. O risco de passar pela vida sem vivê-la. O risco de se tornar um espectador da sua própria história. Existe um momento em que algo dentro de você estala. Não é um grito, não é um trovão. É um silêncio, diferente de todos os outros. Um silêncio carregado de decisão. É o momento em que você percebe que não pode mais continuar como está. Que cada dia igual ao anterior é um desperdício intolerável. Que se não agir agora, não agirá nunca. Esse é o ponto de não retorno. Quando as desculpas que você repetiu por anos já não soam convincentes nem para você mesmo. Quando a dor de permanecer é maior do que o medo de mudar. Muitos acreditam que esse momento chega sozinho, como uma visita inesperada. Mas a verdade é que ele é construído gota a gota por cada frustração, cada arrependimento, cada promessa não cumprida. Chegar a esse ponto é assustador, mas também libertador, porque a partir dele não existe mais talvez, não existe mais um dia. Só existe agora. E quando você age a partir desse lugar, algo curioso acontece. As forças que pareciam contra você começam a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O ponto de não retorno é também o momento em que você se compromete de verdade. Não há mais como voltar porque você queimou as pontes. E sem caminho de volta, o único movimento possível é para frente. Isso não significa que será fácil. Significa apenas que você decidiu que vai, mesmo que não saiba como. E essa decisão é mais poderosa do que qualquer técnica ou estratégia. Mas aqui está o segredo. Você não precisa esperar o fundo do poço para chegar a esse ponto. Você pode escolher que o seu basta seja hoje, antes que a vida te obrigue a isso. Porque quando a vida obriga, o preço costuma ser alto demais. O poder da ação não é sobre viver correndo, nem sobre fazer sem pensar. É sobre entender que o tempo é a única moeda que não se multiplica e que cada dia gasto esperando é um dia que nunca mais voltará. A pergunta é simples. Você vai deixar mais um dia passar? Ou este será o dia em que você começou de verdade? Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você sabe que não pode mais viver esperando. Então, antes que essa chama se apague, dê o primeiro passo. Não importa qual seja, não importa o tamanho. Apenas comece. E se esta mensagem falou com você, inscreva-se, porque aqui cada palavra é um lembrete de que a vida não espera, e você também não deveria esperar.